Olá, queridos, paz e graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje vamos estudar aqui Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Aqui Deus fala através do profeta. E aqui, nesses 5 versículos, nós vamos ver o que Deus fala ao homem, o que o homem fala a Deus. Deus começa assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Aqui Deus está falando de palavras de murmurações. Aqueles que murmuram, que reclamam, né? E aqui continua, repetindo: as vossas palavras foram duras para mim, né? E ele diz assim: mas se vós dizeis que temos falado contra ti. Deus aqui está falando da reclamação do povo, né? Quando o povo murmura, nós somos assim, nós murmuramos. Aqui o texto vai falar de como é a nossa vida. De como é a nossa vida. Nós somos desse jeito, vamos continuar. Que temos falado contra ti? Isso é o homem perguntando para Deus. Vós dizeis, Deus diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus. É o que nós dizemos, muitos de nós. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Isso é o homem reclamando para Deus. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade. Prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus termina assim o versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando que Deus verá isso? Naquele dia que Ele preparou para nós. Que dia é esse? A volta de Cristo. Aqui, Deus fala através do profeta de como nós procedemos com Ele. No versículo 15, ele diz assim: ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Não é isso que fazemos? Muitas das vezes, eu já fiz muito isso. Tem hora que as dificuldades, ela nos motiva, a dificuldade, ela nos motiva a reclamar de Deus, a desagradar a Deus, que a murmuração, ela desagrada a Deus. A minha reclamação e as nossas murmurações, ela desagradam demais a Deus. E é isso que Deus está aqui dizendo. Que esse povo, eles reclamavam, porque igualmente nós hoje, às vezes nós queremos diariamente, damos o nosso máximo para seguir a Deus corretamente, para não fazer coisas que desagradam a Ele, né? E a nossa vida terrena, às vezes fazemos isso pensando que a nossa vida terrena vai prosperar com bens, e nem todas as vezes é assim, nem muitas das vezes acontece isso.
É só nós olhar para a palavra de Deus. Todos os servos de Deus passaram por dificuldades, principalmente no Novo Testamento. Principalmente no Novo Testamento. Os 12 apóstolos de Cristo, só um morreu de velhice. Os outros morreram de mortes cruéis. E esse que morreu de velhice, não queira você passar o que ele passou. Ele teve uma vida de dificuldade, de sofrimento. De sofrimento por quem? Por Cristo Jesus. Jesus diz, neste mundo sofrereis aflições, passarás por aflições. Por minha causa, ele diz, por minha causa vocês passarão aflições pelo meu nome. Mas o cristão não quer aceitar isso, ele não quer viver isso. O cristão, ele quer ter uma vida de prosperidade aqui na terra. Se ele entra na igreja, ele se batiza. A maioria deles que se batizam, eles pensam que a partir dali ele vai ter uma vida de prosperidade, tudo vai melhorar, não vai ter mais dificuldade nenhuma em sua vida. Quem prega isso para você é um mentiroso. Tem muitos pregando isso para você, querendo encher a igreja. Eu não sou contra a igreja, não. Eu sou a favor, eu sou membro da igreja adventista, sétimo dia. E prego que devemos congregar, devemos ter uma congregação para nos congregar. Mas eu não posso ensinar ninguém que a vida cristã é uma vida de prosperidade, é uma vida de que tudo vai bem na minha vida. Não, a vida cristã é uma vida que anda na contramão desse mundo. Isso é o que a palavra de Deus ensina. Isso é o que a Bíblia ensina. Por isso que muitos que se batizam, eles não duram na igreja, porque a partir dali começa a dar muitas coisas erradas na vida dele. Ele diz logo, não vou sair daqui que a minha vida era melhor antes de eu entrar na igreja. A nossa vida, irmão, não é baseada no que possuímos. Não é baseada naquilo que possuímos. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos assim, rapaz, eu sirvo tanto a Deus. E aquela pessoa ali nunca teve nem aí para Deus e ele vive uma vida de riqueza, uma vida de prosperidade. Se nós formos basear nossa vida nisso, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. E aqui é o que o profeta, que Deus fala do povo, porque o povo falava isso naquela época. E assim fala até hoje, né? Fica se perguntando por que Deus, que está acontecendo na minha vida? Isso é murmuração. Essas palavras desagradam a Deus. Isso que nós estamos estudando agora serve para mim e para você. Por que para mim? Porque eu já fiz muito isso. Como eu falei agora há pouco, as dificuldades, elas fazem nós desagradar a Deus, falando essas palavras, murmurando. Mas no versículo 17, Deus diz assim, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tenha paciência. Não desista da sua carreira cristã porque você está passando por dificuldades. As dificuldades da vida, ela é a marca de um cristão. Já foi isso no Novo Testamento, em toda a Bíblia. Já foi isso na vida de todos os servos de Deus. As dificuldades da vida terrena, ela é uma marca de um verdadeiro cristão.
O apóstolo Paulo, ele deixou a sua vida de bens, de riquezas, para viver uma vida de sofrimento pelo nome de Cristo. Por Jesus Cristo, o apóstolo Paulo fez tudo isso. Agora, os pastores hoje, que deviam fazer isso, quer dizer que eu segui a Deus, eu tenho que levar uma vida de dificuldade. Não sei, Deus é quem sabe. Agora, o que Deus pede de mim e de você é que nós tenhamos uma vida de entrega a Ele. E uma vida de entrega, muitas das vezes, essas coisas fazem parte de uma vida de entrega a Deus. Hoje é o contrário. Eu não estou generalizando, mas hoje é o contrário. Tem pessoas que se entram na faculdade para se formar em teologia, para ser pastor, para enricar. Tem pastores aí que eles se dizem ser pastores de Deus, mas não são. Mas quem que fala isso? As evidências da vida dele. Tem pastores, vou falar isso de todas as denominações, até da própria igreja adventista. Tem pastores, eu vou falar aqui uma coisa para você. Se a igreja falar em baixar o salário dele, ele sai da igreja. Isso é vida cristã? À luz da palavra de Deus? Não, isso não é vida cristã. Vida cristã, vida de entrega a Cristo, é a vida exemplar que Jesus teve aqui na terra. É a vida exemplar que os apóstolos tiveram, que a igreja primitiva teve. Como era o proceder dessas pessoas? Vamos lá para Atos capítulo 5. Atos capítulo 4. Aqui fala da comunidade cristã. Isso aqui era a vida cristã. Versículo 32. Atos capítulo 4, versículo 32. Diz assim: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Aqui é um grande exemplo de vida cristã. Eles vendiam suas propriedades, vendiam tudo que possuíam, aquilo que possuíam, e levavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos eram os líderes naquela época, os líderes da igreja. Só que esses líderes, eles faziam diferente do que fazem alguns líderes hoje. Eles agiam com honestidade. Eles não pregavam o evangelho para enricar. Os apóstolos não levavam a palavra de Deus para possuir carros bons, casas boas. Eles pregavam o evangelho para mostrar para as pessoas que só existia um caminho: Jesus Cristo. Eles ensinavam que vida cristã era isso aqui, era não deixar que nenhum passasse necessidade.
O versículo 34 diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles. Que maravilhoso seria se a igreja de hoje agisse dessa forma. Que maravilha seria se eu olhasse para meu irmão na igreja, para todos os irmãos, e não tivesse nenhum necessitado. Mas não. O que nós vemos hoje, dentro do mundo religioso hoje, dentro das denominações religiosas, são pessoas egoístas. Não estou generalizando. A maioria, pessoas egoístas que não estão nem aí para os outros. A igreja primitiva aqui, a igreja dos apóstolos aqui, não, aqui o versículo 34 diz que pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém. Louvado seja Deus por um coração dessa forma aqui. Louvado seja Deus pelas pessoas que agem dessa forma. Tem pessoas que agem assim hoje. Eu creio nisso. Mas a maioria de nós não agimos dessa forma. Infelizmente. E com isso nós entristecemos a Deus. Entristecemos a Deus. Mas o Senhor nos diz em Malaquias capítulo 3, versículo 18: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, vai chegar o dia em que haverá uma colheita, a colheita feita por Cristo, em que ali Ele separará as ovelhas dos bodes. Que eu e você possamos estar no grupo das ovelhas, dos que estão à sua direita, não aqueles que estão à sua esquerda. Só haverá dois grupos. Hoje, ou eu e você escolhemos fazer parte do grupo da direita, do grupo das ovelhas, ou nós estaremos no grupo dos bodes, dos da esquerda. Que nós possamos pedir a Deus diariamente que o Senhor nos ajude com o seu Espírito Santo em nós, para que nós possamos ter uma vida verdadeiramente cristã, uma vida de entrega, uma vida de verdadeira conversão. A conversão, ela é uma mudança de vida, uma mudança de direção. Isso é conversão. Infelizmente, a maioria dos que se batizam não são convertidos, eles são convencidos. Muitos adventistas estão convencidos de que, eu falo adventista porque eu tenho que falar na igreja que eu faço parte. Muitos adventistas eles entram, se batizam, ali eles se convencem que eles estão entrando na igreja que prega a verdade. Eles estão convencidos disso, mas muitos deles não se convertem, não são convertidos, são convencidos disso. Mas eu ser convencido que uma coisa é verdadeira e não seguir aquela verdade, não viver aquela verdade, eu não estou me convertendo, eu estou me convencendo. Que o Espírito de Deus possa ser derramado na sua vida. Mas para isso, você tem que abrir seu coração. Vamos orar pelo estudo de hoje. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos por mais
um momento de aprendizagem da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor a cada dia nos dê sabedoria, Pai, para estudarmos as Tuas Escrituras, Senhor, e ter uma vida em conformidade com a Tua Palavra, não em conformidade com o que o homem ensina, não em conformidade com as ideias dos homens, Senhor, mas em conformidade com aquilo que diz a Tua Palavra, com o assim diz o Senhor. Obrigado, meu Deus, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.